Muito bem, Rede Cidade está começando e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito atual, né? Muitas pessoas têm feito uso das famosas canetas emagrecedoras. São análogos aí de GLP-1, também de GIP, enfim, de hormônios produzidos pelo organismo que ajudam na perda de peso e até mesmo no controle de doenças como diabetes. Para falar um pouquinho sobre como a alimentação deve ser adequada para as pessoas que estão utilizando esse tipo de medicação e até mesmo para evitar problemas no futuro de saúde, né? Como por exemplo a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, a gente recebe agora aqui no estúdio do Rede Cidades a nutricionista Daniele Laporte. Daniele, bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo bom, Daniele. Prazer grande recebê-la aqui. Bom estar. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo momento, né? A gente sabe que a ciência, a medicina evoluiu muito nesse aspecto, né? Os análogos de GLP-1, assim a gente chama aí, tem aí o Ozempic, tem o Mounjaro, que é mais moderno, tem mais hormônios. Acabam com acompanhamento médico, com acompanhamento multidisciplinar, acabam gerando resultados muito positivos. Mas a alimentação tem que ser um ponto muito bem trabalhado para que a pessoa não perca proteínas ou mesmo perca vitaminas necessárias para o organismo, não é isso? Ou até mesmo perder a saúde, né? Claro. Porque assim, só voltando um pouquinho, o efeito, né? A GLP-1, como é a substância, né? Que é utilizada nessas medicações, ela é produzida pelo nosso intestino, pelas células L do nosso intestino. E elas têm ação como? Traz uma certa saciedade, porque elas atuam no sistema nervoso central, né? E elas estimulam o pâncreas a produzir insulina. Por isso o controle do diabetes nas pessoas que têm realmente as taxas alteradas. Só que acontece, como ela traz uma saciedade muito grande, é muito comum as pessoas diminuírem drasticamente o consumo alimentar. Isso gera um desequilíbrio. Então, muitas vezes, isso leva a um consumo insuficiente de proteínas e pode levar a pessoa a ter uma perda significativa de peso, não só de gordura, mas principalmente de massa magra. E isso é perigoso, né, Dani? Extremamente, porque gera fraqueza, isso pode a pessoa se acidentar, né? Diminui o sistema imunológico, você entendeu? Então, assim, a gente tem que ter, não adianta fugir da dupla dinâmica, né? Que é a alimentação e a atividade física, né? Certo. As pessoas, claro, que dependendo do grau de saciedade, tem pessoas que têm dificuldade realmente com volumes, né? Tem algumas que têm um efeito colateral como enjoo, tem pessoas que chegam até a vomitar, Sim. né? Então, por isso que é importante o acompanhamento com um profissional, entendeu? Porque aí a gente vai adequar de acordo com a necessidade do paciente. E eu sabendo a condição clínica dele, eu posso adequar a dieta para que aquilo ali não seja um transtorno. Porque veja bem, a pessoa vai buscar a medicação para trazer um bem-estar, um benefício à saúde dele e causa outros transtornos. Não pode ser assim, né? É desconfortável, entendeu? E vamos combinar, ninguém gosta de ficar comendo e passando mal, Claro. Traz um certo, até mesmo ojerias, afastamento, a pessoa começa até mesmo a ter medo de comer. Sim. E isso é muito ruim. Então a gente faz a adequação de acordo com o que o paciente está sentindo, clinicamente ele está passando, por isso que é importante fazer a avaliação bioquímica, eu sempre solicito, porque às vezes, aparentemente, às vezes a pessoa está bem, mas bioquimicamente as deficiências já estão aparecendo e a gente tem que corrigir. Como eu falo, eu da nutrição, eu gosto de trabalhar muito no campo da prevenção, muito mais do que a remediação. Então, se eu percebo que há um movimento de deficiência acontecendo, eu prefiro 1000 vezes antecipar, colocar nutrientes que vão realmente suprir aquela falta que está acontecendo, dar o suporte, às vezes, via suplemento, né, do que esperar a pessoa passar a ter sintomas, né? Queda de cabelo, unha quebradiça, sonolência, humor alterado. O intestino também é uma das partes que mais se altera no uso dessas medicações, porque justamente para a pessoa ficar plena, ter plenitude gástrica durante muito tempo, reduz o consumo também de fibras, de água, o volume alimentar. Então a gente também tem que ter esse controle, porque o intestino também não funciona, ele não absorve, e é o principal órgão nosso. Sim. Né? É onde a gente vai fazer a digestão, a absorção e a excreção. Agora, de uma forma geral, Dani, o que a gente pode dizer é o seguinte, é importante que a pessoa que faz esse tipo de acompanhamento, né, faça o acompanhamento médico e toma essas medicações, que também faça o acompanhamento nutricional como especialista, para poder dar essa individualização, né, na alimentação, no plano alimentar, não é isso? Exatamente, porque a gente vai analisar, no caso,
A avaliação física também é importante, Sim. para ver qual é o percentual de gordura que a pessoa tem, a massa magra, analisar o gasto energético que essa pessoa tem, atividades cotidianas. Tem pessoas que trabalham em escritório, no ar-condicionado, e tem pessoas que é no sol quente, Sim. né? Então isso gera demandas diferentes energéticas e a gente Sim. tem que saber conduzir isso para que a pessoa não tenha perda desnecessária. O que seria perda desnecessária? Perder massa muscular ao invés de gordura. Entende? Ter o menor prejuízo possível. E é super possível a gente segurar a massa magra desse paciente com a dieta, a gente controlar somente a perda da gordura. Sim. E com o auxílio do exercício físico, a pessoa pode até adquirir uma massa magra mais aí. Entendi. Agora, Dani, muita gente também, a gente está vendo por aí na internet, muitas pessoas usando, por exemplo, inteligência artificial, por exemplo, para poder fazer plano alimentar. Isso é um risco muito grande, né? Fabiano, isso é uma coisa que eu falo que a gente tem que ter cautela. A inteligência artificial, ela veio para ajudar muitas vezes, eu acho que assim, ela é um plus a mais na sociedade. Sim. Mas ela não deixa de ser muitas vezes, a gente tem que ter cautela, porque é o que eu sempre falo para todo mundo. Cuidado com o que você lê, com o que você ouve, entende? Porque ela não vai individualizar. A inteligência artificial ela foi programada para te dar uma resposta, ela não pode dizer não sei. Então, a gente tem que ter cuidado na formulação dessa pergunta e a gente tem que ter conhecimento para saber usar. Então, se eu sou uma pessoa leiga no assunto da alimentação, eu vou buscar uma dieta nessa inteligência artificial, ele vai buscar em todos os setores, né, que ele encontra de dietas que são pré-prontas e vai oferecer para esse paciente, para essa pessoa, e não vai trazer a individualidade para essa pessoa. Veja bem, quando eu falo isso, por exemplo, um exemplo bem simples. Se eu perguntar para você, salada crua faz bem? É saudável? Sim. Eu diria depende. Por que depende, Dani? Se eu tenho um paciente que tem um problema gastrointestinal, tem lentidão do esvaziamento gástrico, tem problema seríssimo com refluxo, tá com a doença do refluxo atacada, entende? Uma gastrite, uma pangastrite, o alimento cru ele vai retardar o esvaziamento gástrico. Então o alimento vai ficar mais tempo no estômago, vai liberar mais suco gástrico, vai aumentar o desconforto desse paciente. Entendi. E vai prejudicar a absorção dos nutrientes a nível intestinal. E quando um paciente desse, que é leigo, que tem essa condição clínica, joga isso para a inteligência artificial, ela não vai dizer para ele que ele não poderia consumir os vegetais crus. Não, porque na maioria dos trabalhos que a gente tem, o vegetal cru é saudável. É bom para trazer saciedade e emagrecimento. Entende? Só que eu vou piorar o quadro clínico desse paciente. Entendi. No caso dessas dietas muito restritivas também, né? Tem algumas proibições que acabam gerando também depois uma compulsão alimentar também na pessoa, não é? Exatamente, porque você cria um déficit muito grande e existe uma memória celular. Entende? Sim. Então, quando você passa uma restrição muito grande, principalmente energética, que vem do carboidrato, o corpo entende que ele está num período de inanição. Então, quando você volta a comer normal, vamos por assim, volta a introduzir às vezes aquele carboidrato que você retirou, o corpo entende, falando de uma forma bem leiga, né? O corpo entende que ele passou por um período de inanição que ele pode passar de novo. Então, ele vai começar a fazer o quê? Reservas. Sim. Ele vai entender que ele pode passar por isso de novo. Então, a pessoa tem realmente uma necessidade de comer, entendeu? Parte dessa energia ele utiliza no sistema porque precisa se manter vivo. Sim. E a outra ele faz o quê? O estoque, a reserva. Porque o nosso corpo é uma máquina extremamente inteligente. Quem estraga ela é a gente. Se alimentando errado, não fazendo atividade física, não seguindo as orientações que existem, né? Uma coisa importante que eu queria pontuar é a questão do sono também. Sim. As pessoas ultimamente andam dormindo muito mal. Isso faz toda a diferença, né, Dani? Total. E com o uso dos celulares, dos dispositivos, né, que a gente tem hoje em dia, que é impossível falar você não deve ter, Sim. mas a gente tem que ter um certo educação para lidar com isso. Porque atrapalha muito a radiofrequência, a luz azul, a questão do sono, porque o nosso corpo, ele tem um ciclo circadiano, os hormônios são liberados em determinados horários. E um dos mais prejudicados é a melatonina à noite, pela luz artificial. Então, quer dizer, a questão do sono também vai atrapalhar a saciedade? Vai. Vai atrapalhar a liberação do hormônio que vai me dar energia, vai me dar fuga e explosão? Vai. Então, isso também é importante. Não é só a pessoa cuidar do exercício, da força física, da alimentação. Tem que cuidar do sono também. Acaba impactando muito também no cortisol e também na leptina, né? Porque acaba gerando mais fome e também a pessoa fica mais estressada, não é verdade? Exatamente.
entendeu? E o cortisol ele é liberado de manhã, geralmente lá para as 3, 4 horas da manhã. Uhum. E a ação dele depende da liberação da melatonina durante a noite. Por volta de 11 horas, se eu não me engano, é a liberação da melatonina, né? Uhum. Só que a melatonina é um hormônio fotossensível. Então, se eu estou acordada por volta de 10, 11 horas da noite, que tem a luz artificial, seja do meu quarto, da televisão, do abajur, ou meu quarto tem uma luz externa que entra, que cria uma claridade, entende? Esse hormônio não é liberado, ou ele é parcialmente liberado. Então aí vira o efeito cascata, porque eu não gero o pico da melatonina, eu não entro no sono profundo, o sono REM, e eu não faço com que a queda da melatonina no decorrer da noite ative o cortisol da manhã para me despertar. Então eu fico sonolenta, cansada, me arrastando o dia inteiro. Estressado, né, também. Estressado. Por conta do cortisol. Com fome. Com fome também, compulsiva. Ou seja, é um conjunto de coisas, né, Dani? Ou seja, se a pessoa, eu vou lá tomar uma caneta emagrecedora, vou me alimentar, mas você não está dormindo bem, não está tomando água adequadamente, não está fazendo atividade física. Exato. Não vai funcionar, não vai ter resultado, vai parar, vai chegar uma hora e estagna o peso. Exatamente. Ela não faz milagre. Eu diria que ela é o pontapé para você sair da inércia. Exato. Ela vai te auxiliar junto com a sua ação. E a sua ação tem que ser positiva para você. Entendeu? Isso. Tá certo, gente. Olha, eu quero agradecer muito a Daniele Laporte, nutricionista, nossa convidada de hoje aqui no Rede Cidades, falando sobre um assunto super do momento, né? Sobre as pessoas que estão usando as canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro, enfim, outras, e que precisam ter uma alimentação adequada, ter acompanhamento médico, nutricional também, fazer atividade física para conseguir bons resultados e uma melhora na saúde como um todo. Dani, obrigado, viu, pela presença, foi um prazer. Nada, obrigada, prazer é meu. O Rede Cidades de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista e também as reportagens de hoje, é só acessar smrede.com.br. Obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau, tchau.